Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais um episódio do Livro dos Médiuns. E hoje continuaremos a ver as questões que começamos no episódio anterior. A gente vai começar a partir da questão 5 no capítulo 19, tá bom? Pessoal, vamos lá. A partir da questão 5 ele pergunta o seguinte: as comunicações provenientes do espírito do médium são sempre inferiores às do espírito estranho? Então, em relação às comunicações que são passadas através do espírito do médium, tá? E de um espírito estranho, de um espírito terceiro, sempre são inferiores, ou seja, sempre é de intelecto mais inferior, né? Tem essa inferioridade mesmo na comunicação em si, no que é se passado ali na conversa. A resposta: sempre não, porque o espírito estranho pode ser de ordem inferior à do médium e por isso falar menos sensatamente. Vê-se no sonambulismo, porque aí é o espírito do sonâmbulo que se manifesta e que diz muitas vezes coisas muito boas. Então sempre não, gente, porque e se o médium estiver psicografando a carta de um obsessor, por exemplo, de um espírito mais inferior, né? Não necessariamente um obsessor, mas um espírito ali que tem menos sensatez. Não, né? O médium vai ter reflexões muito melhores e muito boas. Então não dá, né? Cada caso é um caso, é algo muito específico, né? São situações muito específicas. Pergunta número 6. O espírito que se comunica por um médium transmite diretamente seu pensamento ou esse pensamento tem por intermediário o espírito encarnado do médium? Então ele tá meio que dividindo o médium e o espírito do médium. É como pegar, por exemplo, né? Eu e o meu espírito. Então ele pergunta o seguinte: se quando um espírito, por exemplo, o meu mentor, se comunica comigo, se o meu mentor transmite o pensamento pro meu espírito ou diretamente para mim, né? Tem aí o espírito como intermediário. E ele fala aqui, ó: é o espírito do médium que é o intérprete, porque é ligado ao corpo que serve para falar. É necessário um elo entre os senhores e os espíritos estranhos que se comunicam, como é necessário um fio elétrico para transmitir uma notícia ao longe, e na ponta do fio uma pessoa inteligente que receba e a transmite. Então sim, gente, é o meu espírito, né? Por exemplo, na minha comunicação aqui que eu estou fazendo, por exemplo, com o espírito, é o meu espírito que recebe, que é o intérprete, mas ele tá ligado ao meu corpo, então não é coisas diferentes, né? Um e outro. Não, o meu espírito tá aqui dentro, né? O corpo, o perispírito e o espírito, mas é o espírito que recebe e aí se utiliza do corpo, né, para poder falar, para poder se comunicar, tá? Pergunta número 7. O espírito encarnado no médium exerce influência nas comunicações que deve transmitir e que provém de espíritos estranhos? Então, o espírito do médium, né, pode interferir nas comunicações que vêm de outros espíritos, né? E olha lá. Sim, porque se não lhe é simpático, pode alterar suas respostas, assemelhando as suas ideias e as suas tendências, mas não influencia os espíritos comunicantes. É apenas um mau intérprete. Então, sim, pessoal, é normal que às vezes um médium, às vezes mal treinado, que tá começando, né? Ou às vezes que ele é realmente não é o melhor dos intérpretes, que ele altere as respostas. Então, assemelhando com as suas ideias, com as suas questões. Por isso que é muito importante quando a gente vai fazer alguma psicografia ou vai receber uma mensagem de algum espírito, né, ouvindo, é importante que a gente vê se a gente não tá misturando as coisas. Entende? Né? Se a gente não tá misturando o que nós sabemos e o que nós pensamos, a nossa opinião. Quando a gente vai receber uma mensagem de um espírito, pessoal, seja na psicografia ou em outras mediunidades, é muito importante que a gente saiba distinguir e deixar que o espírito fale, mesmo que a gente não entenda. Porque sim, gente, eu recebo às vezes mensagens que eu fico muito na dúvida. Por exemplo, eu faço baralho cigano, né? Sou cartomante. Então, às vezes, nos meus atendimentos, eu recebo umas mensagens para falar, através das cartas e até na intuição, e eu fico tipo, será que é isso mesmo? Sabe? Eu fico com aquele pezinho tipo, nossa, será que eu tô falando isso mesmo? E as pessoas sempre falam, era exatamente isso que eu tô passando, é o que eu tô vivendo, sabe? Então, assim, a gente permitir que o espírito se manifeste, que a mensagem que o espírito, né, tenha a passar, passe,
a gente consiga transmitir, porque é esse o nosso papel. O papel do médium, gente, é ser intermediário, a gente só faz a mediação. Mediação não tem que nós se envolvermos, é a mediação entre o mundo espiritual e o mundo material. E aí ele continua aqui na pergunta 8, tá? Essa é a causa de preferência dos espíritos por certos médiums? Não há outra. Procura um intérprete que mais simpatiza com eles e que transmita mais exatamente o seu pensamento. Então, sim, gente, existem muitos espíritos que preferem alguns médios que outros por conta disso, né? Porque eles procuram, de fato, um intérprete que vai mais simpatizar ali com eles, né? Que vão ali conseguir transmitir o que eles querem transmitir. E aí me lembra uma questão muito engraçada aqui que aconteceu comigo quando eu tava bem iniciando, gente. Aprendendo mediunidade, aprendendo canalização, né? E veio um espírito, assim, bem interessante, bem maravilhoso, inclusive, esse espírito muito iluminado, falar conosco. Tava eu, o Eduardo e mais umas pessoas. E no primeiro momento ele canalizou em mim, né? Então eu a canalizei com ele. Só que assim, gente, eu tava no comecinho, eu não sabia fazer direito. Então assim, eu consegui me comunicar, até passei uma mensagenzinha ou outra. Mas não foi, né, bom nem nada, eu tava no começo. Quando o espírito foi e canalizou com o Eduardo, foi assim, maravilhoso, porque o Eduardo já é muito mais experiente, tem uma mediunidade excelente, então assim, foi maravilhoso. E aí ele falou, o espírito falou, né, porque tava ali todo mundo conversando e tudo mais, e o espírito falou, ele falou, de fato, eu não lembro as palavras exatas, mas foi algo assim, que para poder transmitir a mensagem, o Eduardo conseguia transmitir muito melhor, era muito mais acessível estar canalizando com o Eduardo do que comigo. Porque, de fato, eu estava começando, eu estava bem no início, minha mente ainda era bem bagunçadinha, não sabia como fazer. Talvez hoje seria melhor, porque eu já tenho alguns anos desenvolvendo a mediunidade. Não que eu seja igual o Eduardo ainda, que ainda falta um bom tempo para eu chegar igual, mas hoje em dia, certamente, estaria melhor porque eu treinei mais. Mas é normal que isso aconteça, tá? É natural. A questão é que a gente busque sempre melhorar, pessoal. E como que melhora? Através do estudo, através do esforço, através da dedicação naquilo, sabe? Treinar, meditar, buscar saber esvaziar a mente, porque é difícil, gente. Principalmente pessoas ansiosas, com mente agitada. É difícil, não é fácil. Mas que a gente dê o nosso melhor, porque a intenção conta muito também, tá bom? E a gente vai se encaixando dentro das questões e vivendo. Tá bom? Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. A partir da semana que vem, nós vamos começar a pergunta número 9, tá bom? Um beijo. Tchau!